Isso daqui é um assunto muito complexo, não pela profundidade do assunto, mas sim pelos detalhes que eu quero construir o assunto. E não é um assunto direto, não é um assunto objetivo. Ah, Quem me acompanha aqui sabe que eu nunca sou direto, nunca sou objetivo, porque eu quero sempre construir uma arte, né? Às vezes não bela, mas uma arte de argumentação, né? E eu vim falar aqui sobre a esquerda, né? Por que a esquerda ela tem tanto poder assim, né? Falar sobre política a jovens ou muitas vezes são movidos por ideias vazias, né? Ou são movidos por valores, né? Isso depende muito de cada jovem, porém a imaturidade é uma coisa que sempre domina, né? Mas a questão em si, né, é sobre por que as pessoas votam na esquerda. Existe uma coisa que todo mundo sabe, que a esquerda ela promete mundos e fundos, promete uma solução, né, para as pessoas. E pessoas viscerais que estão buscando solução, a partir do momento que você oferece aquilo que a pessoa quer, a necessidade dela, ela vai aceitar. Independente se aquilo é algo real ou não real, se é algo verdadeiro, não verdadeiro, se aquilo ali realmente se consiste em uma verdade. As outras questões que fazem com que a pessoa escolha a esquerda também são questões naturais. São pessoas que têm dificuldade de convivência, são pessoas que têm dificuldade de conviver com a sua família, são pessoas que têm dificuldades de autoaceitação. E a esquerda promete trazer a solução dessa pauta. Se a esquerda promete acabar com a fome, com a miséria, com a desigualdade, né? Também promete acabar com as injustiças sociais. Então, todo aquele que se sente injustiçado, né, aceita a esquerda, né, como seu salvador, né? Porque essa pessoa, a coisa mais importante dela, né, é aquilo que a família não foi capaz de resolver na sua infância, na sua vida adolescente, na sua vida adulta. São pessoas que eu posso dizer para você que são pessoas mal estruturadas, pessoas mal resolvidas, pessoas que têm um problema na sua autoaceitação. São pessoas que não conseguem se autoaceitar, não conseguem se entender, não conseguem entender a ação das pessoas na sociedade, não conseguem ter uma força para lutar, porque não é só uma mão, né, que faz a pessoa ser o que ela é. Existem muitas mãos, muitas frentes, né, do seu dia a dia para você construir o seu eu, né? E se você for perceber que as pautas identitárias da esquerda, ela sempre quer dizer que ela vai proteger as minorias, né? Mas você é uma minoria, né? Saiba que, em primeiro lugar, né, você precisa se entender, né? Entender o porquê que você é, o que você quer, entender o que isso gera, como isso se aplica às pessoas e se isso vai te fazer você realmente vencer ou vai te gerar confusão, dor de cabeça, raiva, ah, vai te gerar um determinado sentimento, porque muitas vezes, quando nós desejamos algo e isso não condiz com a realidade, isso está fadado ao fracasso, a raiva, a ira, a tristeza, a desistência, a mudança, a falta de continuidade, né? E eu acho que a falta da continuidade é uma das piores coisas. Então, você precisa, como fala, ter autoconhecimento de si mesmo, e além de você ter autoconhecimento de si mesmo, você precisa ter conhecimento de que muitas vezes você está condenado numa vida, né? Talvez 10, 20 ou a vida toda, né? E muitas vezes a condenação que você criou é algo ilusório, né? Você tem o que comer, você tem o que vestir. Hoje você tem um celular, você tem um computador, você tem uma moto, você tem um carro ou você não tem, né? Você tem uma casa ou você não tem uma casa. Você tem pessoas no seu dia a dia, você já tem tudo, o resto, né? Se não for muito difícil, você pode conquistar, né? Se você tem outros sonhos, eu gosto de música,
eu gosto de poesia, eu gosto de trabalho manual, eu gosto de ler, eu gosto de assistir filme. Essas coisas você pode construir com o tempo. Ou eu gosto de carro, eu gosto de mexer em carro, ou eu gosto de andar um pouco mais rápido com o carro, ou eu gosto de roupas ou joias. E isso com o tempo você constrói, né? E a coisa mais importante da vida é você construir laços de amizade verdadeiro com as pessoas, né? Você buscar conhecer a pessoa e adquirir valor por ela e encontrar pessoas que façam o mesmo, porque não adianta você respeitar a pessoa se a pessoa é um bicho, né? Se ela vai sempre fazer as coisas que ele acha, o que ela acha e colocar acima de tudo, né? E a grande questão do desentendimento é isso e também a pessoa existe um grande problema de se lidar consigo mesmo, né? Nós temos lógica, nós somos criaturas racionais, até a nossa parte emocional, que é um código, ela tem uma parte lógica, tem uma parte matemática, mas é difícil de se lidar e ela se chama abstrata, ela se chama inconsciente e ela que nos motiva aqui ou agora, ou desmotiva, ou que nos enfurece, né? E isso vai fazer o nosso tratamento. Porém, a questão não é simplesmente você se considerar uma ovelha negra, um rejeitado. Existem vários outros fatores que fazem com que você seja uma pessoa de esquerda, né? E eu acho que um dos fatores mais idiotas que fazem você ser de esquerda é a sua ingenuidade, a sua imaturidade e a sua incapacidade, né? De diferenciar ideias de fatos, de acontecimentos, de escolhas e de indivíduos, né? Uma pessoa, né, que ela é eleita representante dos seus ideais, se essa pessoa ela simplesmente só promete os seus ideais e as suas ações não são ações e soluções aos seus ideais ou uma ação de solução a todas as pessoas para haver liberdade de ideais, isso demonstra que você é uma pessoa que não tem experiência nenhuma de vida, de que você é uma pessoa que não consegue diferenciar, né, os acontecimentos. É uma pessoa que pode até ter até um tipo de preconceito, desconfiar de uma pessoa. Vou dar até um exemplo aqui. Eu estava até muito bem vestido, né? Eu estava com, eu acho que uma roupa de 3, 4 mil reais na rua, né? E eu fui no galeto da Consolação tirar um pedido. Eu fui muito bem atendido pela portaria lá, né? Que eu fui tal, mas geralmente restaurantes chiques os caras tratam muito bem. Só não tratam muito bem quando tem a parte só dos funcionários ou é um restaurante que está indo bem. Infelizmente o restaurante é muito reflexo do dono. Se o dono é uma pessoa que é bem resolvida, ele é um restaurante que está dando lucro, ou a pessoa tem um monte de comércios, né? Ou a pessoa tem uma base sólida, essa pessoa ela vai escolher pessoas boas ou vai dar um bom tratamento aos funcionários. Então vai haver uma organização. Mas a partir do momento que o comércio é desorganizado, só existe cobrança, às vezes a pessoa vai estar cansada e ela vai se sentir agredida. Se eu me sinto agredido, se eu me sinto ameaçado, se eu me sinto acuado, ou eu fujo ou eu ataco, né? Esse é o comportamento instintivo primitivo de tudo, né? Mas voltando à questão aqui, eu fui subir, tinha um casal, né? A mulher estava com um celularzinho de merda, um pouquinho mais caro que o meu, né? E a mulher colocou o celular na bolsa, eu peguei e balancei a cabeça assim, tipo, dizendo assim, você é uma velha racista, né? Aí depois eu acho que ela ficou sem graça. Mas voltando ao ponto aqui da questão, né? Você, né, pode até ter alguma coisa e achar que essa pessoa quer roubar a coisa que você tem, até mesmo. Tinha uma mãe que ela foi até um pouco preconceituosa comigo, né? Que a filha dela gostava de mim, mas eu não sabia que a filha dela era border, né? E foi doutrinada pela esquerda, né? E por causa que a filha era border e foi doutrinada pela esquerda,
a mãe achou que eu fui uma das maiores ameaças, mas depois a mãe percebeu que não era uma ameaça, ela até queria criar uma ponte, mas tem uma moça doutrinada pela esquerda e com um comportamento lascivo, né, é horrível, né? E as mulheres em si, a grande maioria das mulheres em si, ela pode ser o que for, né? Elas são movidas muito pelo sentimento e pelo apego, né? Então é fácil você ter um relacionamento duradouro com as mulheres, né? Mas para você ter um relacionamento duradouro com uma mulher, querendo ou não, você tem que ter uma submissão à mulher e a mulher tem que ter uma submissão a você. A submissão que eu falo é você não falar alto, não falar grosso. Infelizmente, você sempre tem que estar focado na mulher. Quando eu falo focado, qualquer ação que você for tomar, você tem que olhar para a mulher assim: será que ela prova ou não? Se ela não provar a ação sua, isso vai criar um trauma dentro dela. Se isso for recorrente, isso vai criar um gatilho dentro da mulher, né? Então é realmente difícil você ter um relacionamento né, você não pode falar toda a verdade para a mulher. Você somente tem que trazer a solução e você tem que falar meias verdades para ela não criar um auto-engano dentro da mente dela, né? Mas vamos reconstruir aqui. Muitas pessoas da esquerda não têm experiência, né? E uma coisa que eu vou até te falar aqui para vocês aqui na minha vida, eu faço uma coisa muito errada na minha vida. Eu conheço a pessoa. Se eu acho que a pessoa é um pouco fascista, um pouco idólatra, a pessoa acredita, o governo é a verdade absoluta e a verdade absoluta do governo vai trazer a solução. Ou a polícia é a verdade absoluta e a verdade absoluta da polícia vai trazer a solução. Pessoas que acreditam cegamente em alguma coisa, eu tenho nojo. E automaticamente eu faço igual um hacker, eu quero quebrar essa verdade da pessoa, né, dando espaço para a pessoa e fazendo com que a pessoa observe a verdade. Eu posso colocar uma lente para a pessoa ver os detalhes das coisas intelectualmente. Eu tenho uma habilidade intelectual incomum, né? Eu consigo entender e criar respostas em exatos momentos para fazer com que a pessoa saia da alienação que ela está, né? E a grande verdade a polícia, porém existem humanos dentro da polícia e esses humanos têm a sua verdade. Políticos, existe a verdade desses políticos, eles são humanos. Tudo existe a sua verdade. O que faz algo realmente acontecer são o comum acordo e a competência das pessoas, né? Porque muitas vezes, por exemplo, esses dias eu estava com a minha moto quebrada, eu estava com a minha moto com dificuldade para pegar, eu rodo com ela no álcool, ela não é para rodar no álcool, mas eu fiz várias mudanças. E eu peguei uma corrida de R$ 40, né, daqui até, acho que em Pinheiros, em Bebi. E estava difícil o dia, caiu uma corrida boa, eu fui fazer a moto pegar. A moto não pegou, eu rodei 800 metros com a moto, né, eu dei a volta no quarteirão e vi a dificuldade de pegar. Aí eu saí da corrida e fui checar a parte elétrica. Quando eu cheguei abri a tampa lateral da moto, eu vi que estava um fio desligado, eu liguei, a moto pegou. E eu já tinha saído da corrida, né? E o que eu quero dizer, às vezes você tem um comum acordo não vai dar certo. Aí você vai falar, olha, não está dando certo, porque eu não vou cumprir o compromisso, então eu te devolvo o acordo sem você tomar nenhum prejuízo, ou eu pago o prejuízo que você toma. Já aconteceu da minha moto quebrar, eu vou dar 7 quilômetros para cumprir o acordo. Não cumprir no momento instante, porém eu cumpri e ainda falei, quebrou minha moto, né? O cara fica até bravo, deve ter faltado óleo, né? Faltou um pouco de óleo, né, na minha moto. Não, faltou não, que caiu uma peça da moto, né? Aí travou o motor porque caiu, e depois eu peguei, comprei a peça e instalei a nova peça, né? Aí a grande questão, né, de milhares de pessoas da esquerda, né, são pessoas que elas são alcoólatras intelectualmente, inebriadas intelectualmente, porque elas têm a sua vida, né? E aí muitas vezes a sua vida é pequena. E aí elas olham os tetos
ou o que a pessoa fez, ou o que a pessoa deixou de fazer, ou tem até uma vida de fofoca, a vida da pessoa sim, mas aquela pessoa rica tem uma vida perfeita, e a outra pessoa rica tem uma vida imperfeita, tem aquela pessoa pobre que a vida dela é miserável, ou aquela pessoa pobre cuida daquilo. Tem pessoas que elas vivem se embriagando, né, da realidade dos outros, porque não conseguem entender a sua própria realidade, né? Então esses alcoólatras intelectuais votam na esquerda, seguem a esquerda porque acreditam que ideais são a verdade, e ideais são ideias, né? Ideais são soluções de problemas, mas não é a solução empírica ou a realidade de um problema. Muitas vezes, para você trazer a solução a um problema, você precisa conhecer o problema, estudar o problema, tentar aplicar uma técnica ao problema. Talvez a técnica ela seja forte demais ou fraca demais, ou uma solução que não pode existir ao problema. E essa solução, ela, como posso dizer para vocês? Ela é uma solução baseada num ideal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, claro. A pobreza é uma coisa ruim, e nós precisamos acabar com a pobreza, né? Então, quais são as alternativas? Eu vou criar fóruns, centros, representantes. Esses representantes vão receber verba, esses representantes vão criar uma instrução aonde que vai ter prédios, edificações, e esses prédios, essas edificações vão ter todo um núcleo de uma estrutura de ação, de analogia, de metodologia, não sei o que, tal. Isso é uma solução de um ideal, né? Mas uma resposta simples um país é miserável. Eu pego o dinheiro de todos os miseráveis e crio todo um sistema, né? Um órgão que vai trazer solução aos miseráveis. Se esse sistema ele não conseguir suprir a necessidade de todos, esse sistema está fadado ao erro. Mas imagine, alguns seres humanos que eles vão trazer solução às pessoas, isso não tem lógica. A lógica mais coerente alguns seres humanos vão proibir algumas coisas que as pessoas vão ter, vão nascer mais seres humanos e, na verdade, esse sistema, ele simplesmente vai ser o controle da mediação de algo, e quem está dentro do sistema é favorecido, porque a partir do momento que eu sou contra a pobreza, eu crio uma situação errada dentro do sistema, eu estou errado. Então eu tenho que criar um sistema verdadeiro, e eu sou o mentor do sistema, então eu preciso criar uma posição ainda muito mais verdadeira do que eu. Mas jamais vou trazer a solução para a pobreza. Mas se eu refletir assim, olha, a solução da pobreza se baseia em quê? Educação, né? Vou dar instrução técnica, trazer empresas, criar estruturas aonde que todas as pessoas possam fazer como um acordo, trazer, como fala, discutir regras, né? Pensando em todos e fazer com que todos cheguem em um acordo comum, é muito melhor do que eu eleger um indivíduo que vai captar dinheiro e vai prometer soluções, né? Ou seja, a prática é diferente da teoria. E qual que é a prática? Eu vou dar um exemplo bem simples. O capitalismo norte-americano de hoje, comparado com o capitalismo de 150 anos atrás, e várias questões que fizeram o capitalismo de 150 anos atrás e o capitalismo hoje, é a demonstração de qual que é o caminho certo, né? O pobre norte-americano é o rico milionário aqui do Brasil, né? Vou dar um exemplo aqui, a Dinamarca. O salário mínimo da Dinamarca, eu acho que é 25 mil reais, né? Então, como posso dizer para vocês aqui, existe uma discrepância, até uma discrepância temporal. A nossa industrialização está 150 anos atrasados. Porém, só para terminar aqui a minha argumentação aqui, as pessoas de esquerda,
elas são idiotas, são ingênuas, elas acreditam em ideias, elas acreditam em ideais, né? E elas acreditam que essas ideias, esses ideais são a verdade, elas não têm capacidade de ver os homens gerenciando por essas ideias, e as ideias da esquerda não levam a lugar nenhum. A ideia da direita de um Estado mínimo, aonde que as pessoas... a esquerda não tem essa ideia do comum acordo, né, do capitalismo em si, né, a direita, desculpa. Elas são a favor do capitalismo, mas não são a favor do comum acordo, né? Então, essa ideia de Estado mínimo e comum acordo é a ideia mais coerente, né? A esquerda em si, se a esquerda tivesse a ideia de que o respeito fosse a solução para tudo e que as pessoas deveriam entrar em acordo em questões sociais, a esquerda estaria correta, né? Mas o que acontece? A ignorância, né? E vou pegar até um detalhe também, a questão eu vejo o Peter estar falando assim, se o Trump concordar com o Biden, vai dar razão ao Biden, ou se o Biden concordar com o Trump, vai dar razão ao Trump. Essa questão de você não querer dar razão a outra pessoa é um dos maiores motivos da miséria e da pobreza mundial, né? Se todas as pessoas dessem razão às outras pessoas, ambas as partes dessem razão às outras pessoas, e dessem razão à realidade, e dessem razão a buscar a solução dos seus problemas, o mundo não seria injusto, existiria uma paz mundial, né? Existiria um mundo correto, mas toda a estrutura da nossa sociedade ela é defasada, né? Tanto que Platão e Sócrates criou uma sociedade perfeita que infelizmente o cara do bigodinho fez uma versão totalmente distorcida, porém até a versão não sei se é de Platão e Sócrates, é uma sociedade apartidária, sem pai, sem mãe, onde que as pessoas só viveriam no estudo, a busca da melhoria, seria a coisa mais correta. Porém, né, o pai e a mãe têm os valores emocionais, mas que é a coisa mais importante de nós seres humanos, mas existem as coisas negativas que os pais passam aos filhos ou coisas que os pais não ensinam, não entendem o desenvolvimento intelectual dos filhos, né? Então existe uma falha gigantesca dentro da família, essa falha gigantesca cria essa imperfeição, né? Mas isso aqui já é uma outra discussão complexa. Eu estou falando aqui sobre a percepção dos esquerdistas, né? E olha, uma coisa que desde criança eu sempre ouvi dos meus pais: se você não trabalhar, você não construir, você nunca vai merecer. A minha mãe, ela fazia uma coisa errada, né? A minha mãe, ela sempre foi o Thanos da psicose, né? Tudo que uma pessoa fazia com você, você tinha que cobrar a pessoa, mas cobrar de forma inteligente, né? A pessoa, você não fala, você está errado, né? Eu tenho mania de fazer isso, mas tipo, falar assim, olha, você fez isso ou por causa disso, né? Mas isso já é até um pouco arcaico, uma coisa assim, dos costumes antigos. Olha, você fez tal ato que não é correto porque as coisas são dessa forma, ou eu queria tal coisa, né? É você expressar as suas intenções, a sua vontade, e expressar as intenções e a vontade das pessoas. Eu faço muito aqui isso no meu canal, as pessoas ficam muito surtadas por causa disso, né? Por causa disso eu já sofri todo tipo de crime aqui na internet. Porém, minha mãe, o que ela fazia? Ela viu o erro da pessoa, ela tinha mania de espelhar esse erro, né? Porém, além de espelhar, quando a pessoa caía na armadilha, ela ia igual um bicho para atacar a pessoa, fisicamente também, né? Ou até com arma de fogo, né? Isso eu acho errado, né? Mas a minha mãe falou que mal tinha que cortar pela raiz, né? Mas se o mal tinha que cortar pela raiz, ela tinha que se autocortar, né? Então, como eu posso dizer para vocês aqui, eu perdi a linha de raciocínio que eu entrei aqui nessa outra raiz, né? Mas voltando à questão aqui, a esquerda em si, né? Sim, eu falando sobre o trabalho, né? Olha, você só consegue alguma coisa se você trabalhar, mas não adianta nada você ir para o meio do mato trabalhar, porque é uma coisa impossível. Você precisa trabalhar no seu meio. Se todos trabalharem no seu meio e fizerem o seu papel, né, que é um acordo em comum, é uma coisa extremamente importante. O comércio, além do acordo em comum,
ele é a solução da necessidade das pessoas, ele é a solução do imaginário, né? Então, por isso que as coisas dentro do capitalismo não têm um valor pré-estabelecido, porque você está atendendo um imaginário e você precisa ter uma energia para esse imaginário. Então, imagine a dificuldade sobre isso. Existe uma dificuldade sobre você trazer você gerar energia para trazer a água, né? Mas imagine você criar uma energia para você trazer as necessidades de uma pessoa, uma vestimenta, uma roupa, um veículo, uma alimentação, um teatro, um cinema. Imagine a energia que você gere. Até por isso que existe a propriedade intelectual, porém a propriedade intelectual não é a solução mais coerente de uma questão, né? Obras intelectuais, elas deveriam ser filantrópicas, né? Porque obras intelectuais, elas estão muito associadas à energia emocional das pessoas, né? Então, se você tem a habilidade de movimentar massas, essas massas que você movimenta vai gerar dinheiro, né? A prova mais clara mesmo é que o que acontece. Eu vou utilizar a banda de música, né? Cada banda de música ela mexe com uma pessoa, né? Mas eu ia falar de mim, né? Eu tenho uma habilidade incomum de mexer com as pessoas. Aqui na internet existem muitas pessoas obsessivas, portadoras de doença mental, patológicas e com psicopatia, que elas não entendem as coisas que eu falo, né? E além disso elas acham besteira porque são pessoas animalescas, elas são pessoas extremamente materialistas que só pensam em ter tudo para elas. Elas criam um mundo delirante, esquizofrênico, bipolar, um mundo maníaco, delirante, esquizofrênico, aonde que elas precisam tirar vantagem de todo mundo, né? E eu cansei de ser atacado por essas pessoas, né? Fiz até acordo com todas elas, né? Mas como elas são extremamente materialistas e elas criam um mundo distorcido dentro desse materialismo, elas não me assistem, elas só têm sofrimento. Eu vou citar aqui o Yourself, o Carrasco, a Fabi, o esquizofrênico norueguês, o Tony Vlog, o sexual Silva, né? Eu não vou usar o termo pejorativo, porque ele só fala que ele transa com... Ele já até falou que transa até com todos os alienígenas de todas as galáxias existentes, vamos dizer assim, de tanto que ele transa, né? Mas ele é um esquizofrênico, né? O Rodrigo Ojeda, a esquizofrênica do arroz e feijão, são tantos esquizofrênicos já. Vem aqui até alguns flashes. Aqui tinha uma gordinha também que me atacava, a gordinha esquizofrênica que tem um canal no YouTube que comete crime contra milhares de mulheres. Todos eles são pessoas que têm alguma demência, alguma doença mental, são portadores de psicose, né? São totalmente pessoas obsessivas, são pessoas que alguns são animais, né? Mas outros são dominados pela sua psicose, e essa psicose vai e vem, vai e vem, vai e vem. Aí até bom, eu achei errado citar eles aqui no vídeo aqui, mas é bom me afastar de todos eles e esquecer, virar a página, né? Antes no meu canal estava fechado no meu mundo, depois eu vi o mundo da internet, me envolvi no mundo da internet, mas eu acho que eu preciso gerar um novo capítulo, fechar esse livro, né? Seguir o meu caminho, né? Hoje eu estou muito feliz, eu estava muito feliz por tentar construir um sonho no meu coração, né? E estou me alimentando dessa ilusão, desse sonho, para conseguir mudar o mundo à minha volta, né? O meu mundo à minha volta, né? E vamos ver se eu consigo. E eu vou fechar os olhos totalmente para essas pessoas doentes na internet, né? Sofri muito pela perca da minha mãe, né? Minha mãe fez muita maldade para mim, mas era a única forma que ela tinha de me amar. Sofri muito por causa disso. Muitas pessoas já me fizeram coisas ruins e eu não suporto quando uma pessoa faz uma coisa ruim.
ou eu quero esfregar na cara da pessoa, ou eu quero me vingar, né? Mas está numa hora de eu virar a página, né? Mas eu estou tentando virar a página aos poucos. Falo aí para vocês, né? Ó, olha para vocês verem aqui, eu estava falando sobre a esquerda, aí eu acabei voltando totalmente à minha pessoa, né? Mas eu estava falando que tem muitos doentes mentais e, como eu posso dizer para vocês, além dos doentes mentais, existem as pessoas normais. Se elas assistirem meu conteúdo, elas vão entender a minha linha de raciocínio, porque tem um QI muito baixo, né? Um QI tão baixo que essa pessoa não consegue lidar com as ideias ou argumentar com as ideias de todo mundo, né? Quando eu falo que tem pessoa burra de QI baixo, são pessoas que não conseguem argumentar, são pessoas ignorantes que fazem aquilo que acham e que se for da realidade. Para mim isso é uma pessoa burra. Eu odeio pessoas assim, né? Pessoas burras assim sempre vão me atacar, né? E pessoas que são pessoas normais ou vão me achar um completo idiota, ou vão querer me entender, ou vão deixar uma incógnita no ar. Falei para vocês, pessoal.